Nós vamos ler um texto para a nossa introdução. Ele se encontra em Salmos 139. O verso 139, o verso 1, e vamos dar leitura. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu deitar, o meu levantar, e longe estendas o meu pensamento, cercas o meu redor e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo alguma palavra, ou ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fazer no inferno a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tomar as asas das almas, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Pensando nesses versos profundamente, ao nosso Feitor, ao nosso Criador, vamos nos ajoelhar e vamos pedir a presença do Senhor, nosso meio, queridos irmãos. Eu queria que o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, num abrigo no deserto, como deixa que lhe acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sobre a monte Junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como o sol. Sua luz com segurança mostra rumo para o lar. Não preciso ter temor,
vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele que livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho aqui. Então me lembro naquela noite, quando quase a naufragar, justo ao tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este valor é meu Cristo, Ele me livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Este farol é meu Cristo, e é Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para o que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Amém. Foi muito bom, foi mesmo no final. Obrigado. Muito obrigado, mãe. Foi uma surpresa, mas foi bom cantar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. De manhã tivemos um tema bastante interessante que nos chamava a atenção para a veracidade da Escritura e também do Espírito de Profecia. Acontece que no povo de Deus, irmãos, temos um problema grave em deixar passar por alto a palavra inspirada. Mesmo assim, nós não gostamos de ler a Bíblia e deixamos para o lado do Espírito de Profecia. Isto é algo real. Você quer crer ou não, se você é mais santo que eu, olha, parabéns. Mas eu olhando para mim, eu vejo a dificuldade de me agarrar e estudar. Eu não sei você. Mas como eu vejo a situação personal, certo? Eu consigo aplicar de alguma forma em geral. Porque o Satanás não tem na mira somente a mim, mas a todos nós, certo? Agora, eu faço uma pergunta de questionamento. É possível que eu estude menos que você? Que estou aqui no púlpito a pregar? Será que isto é possível? Irmãos, eu não sei exatamente porque eu não conheço cada um pessoalmente. O que eu digo que muitas das vezes é possível. Que você que esteja me ouvindo sabe muito mais que eu
ou estuda muito mais que eu. Isto é algo real, certo? Por que eu digo isso? Há pessoas hoje que se apresentam no púlpito e pregam sem preparação. Estão a perceber? E ainda hoje temos essa ajuda, né, do AI, né, o sistema inteligência artificial, que vou falar uma coisa, quanto mais eu dependo dela, mais eu aflito fico. Por quê? Porque ela me leva em tantos erros, ela parece me dar uma ajuda, mas no final estraga-me tudo. Eu dou toda a informação, eu não peço para ela me fazer o tema. Eu procuro o meu tema e coloco para ela me preparar os slides. Porque eu separar os slides entre eles é mais difícil. E ela vai me apagar o material todo. E agora eu pergunto para ela assim, então cadê o meu material? Onde está a mensagem que eu te mandei? Ela vem mandar uma outra mensagem com outro assunto de nada. Perdido uma vez por todas. Tem que começar de novo outra vez. E vai buscar e vai mandar. Até, assim, às vezes, vale a pena, se eu fosse ver a situação, né? Se eu fosse preparar sozinho, acabava o assunto, era muito mais cedo, né, do que aquilo que me imaginava. Mas a gente é teimoso e a gente procura essas ajudas. São boas para alguns que sabem trabalhar com elas. Por outros, dificulta. E vou falar uma coisa, irmãos. O Satanás está por trás, muitas das vezes, dessa situação. Entendem? Ou seja, a chegar é uma armadilha. Não depender mais da Escritura, sabem? Não ler, não estudar. É interessante que há pregadores que não pegam na Bíblia. Nem tocam na Bíblia. Somente vai, pega no telefone, pega o texto, chega aqui, faz um tema curto de 15, 20 minutos, publica e passa os slides e acabou o tema. Mas aquela pessoa não se alimentou a ela mesma e não o povo consegue alimentar. Isso é uma coisa real. Então, é por isso que o nosso tema de manhã foi sobre a veracidade das Escrituras, certo? Porque alguns dos movimentos no mundo, certo, que saíram da Igreja Adventista, vou repetir, esses movimentos saíram dentro da Igreja Adventista, certo? E são muitos, não vou estar a falar sobre eles. E eles costumam pegar o texto fora do contexto para virar um pretexto. E é o que está acontecendo hoje, e isto é grave, porque é por isso que o mundo, né, não nos crê mais. Certo? E às vezes eu posso até dizer que somos mal vistos pelas pessoas, certo? Tendo aqui uma igrejinha, tendo lá uma outra, eu sou adventista, eu sou adventista. E se a gente for no Brasil, a cada esquina você vai encontrar uma igrejinha. E do movimento adventista tem muitos, e do movimento de onde eu veio também tem muitas outras igrejas, pelo menos umas 8 igrejas dentro da Reforma. Agora imagina dentro da igreja adventista. E o movimento antitrinitariano se levantou com poder. E tem muitos no mundo. Tem muitos. Pelo que eu sei, tem mais de 200 mil. Muito mais. Muito mais. E isso é grave. Os irmãos do movimento da Reforma têm 50 a 70 mil. Agora imagina os antitrinitarianos. Ou seja, eles se levantam com poder. Falamos hoje de manhã, no contexto de um alto clamor, e vai nos trazer muito problema para o nosso meio. E precisamos ser preparados para enfrentar. Estão a perceber? O que eu vou apresentar agora são um pouco, né, daquilo que eu percorri durante 2 anos. Né, estudos que eu tive. Eu passei por cada um e eu comi esses textos, os como é que é? Romer, né? Mastigar, né? Mastiguei. Fui colocar na lupa, né? No zoom, lupa chama-se, né? Então, é necessário ver isso comparando com outros textos. Porque se eu fosse me agarrar de um texto que eu vou mandar aqui, você vai falar assim, Samuel, que texto é esse? No final, eles têm razão. E então, se a gente não for procurar, o contexto do texto vira um pretexto para eles e assim a gente fica confuso. Muito bem. Nós lemos aqui que o Espírito Santo, o que é que diz o Salmo de David? Ele está em todo lado. É maravilhoso. Este salmo é um salmo que cada um de nós pode se identificar.
Tu me sondaste, tu me conheces, tu me cercas por trás e por diante. Puseste sobre ti a tua mão, é algo literal. O Senhor Jesus está a dizer assim, olha, aliás, tu és o único na terra, como se fosse. És o único. E isso para mim é lindo, é bom demais, certo? Me sentir guardado, protegido por Cristo, entende? Então, se o Espírito Santo é que faz esse trabalho, olha o trabalho de Jesus, olha o trabalho de Deus e os dos anjos. Se a gente não conhecer cada trabalho em parte, certo? Cada um na sua função, nós podemos cair em erro. Por isso precisamos de conhecer a nossa doutrina, a nossa fé, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. É necessário, é fundamental. Porque assim, irmãos, o Espírito Santo é o poder da divindade. Como assim, irmão Samuel? Por quê? Porque no Espírito Santo temos a presença do Pai e do Filho. Vou repetir, no Espírito Santo temos a presença do Pai e do Filho. E por quê? Além dele ser uma personalidade distinta, e ele toma o que do Pai e do Filho e manifesta para nós. Assim como Cristo veio manifestar o Pai, o que Jesus falou para o Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Assim o Espírito Santo toma o que de Cristo e manifesta. É por isso que ele diz lá em João 14:15, diz assim, ele tomará o que de mim e é algo eu pego para dar. É por isso que é um representante perfeito. É como se fosse a própria pessoa de Cristo. E nós vamos falar sobre a palavra representante. Muito bem. Se tens a Bíblia, vamos abrir em João 14, porque é daí que a gente vai mais estudar e vamos falar mais. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer, temos que entender o que significa gerado. Certo? Ou seja, quando a primeira questão que eles colocam é que é assim, Cristo é gerado. E a palavra gerado, literalmente, o que é que significa às mulheres? Sem medo, mesmo que fale, não tem problema. Gerar alguma coisa. Hã? Bom, estou a falar literalmente. Cientificamente. Não é cientificamente, literalmente. Gerado é nascer, gerar. É sair algo de ti, certo? Não tem outra explicação, a não ser sair algo de ti. Estás a gerar algo. O que é que estás a gerar? Estás a gerar uma vida. Uma vida. Muito bem. Portanto, monogênese, a palavra gerado, né? Não criado, certo? Porque criado é para indicação dos criados, que são os anjos, certo? O anjo é criado. Mas a Bíblia diz que Cristo é gerado. Agora, o que é que significa gerado? Monogênese em grego, né? Antes do mundo, a divindade de Cristo foi envolta na humanidade. Todos nós sabemos disso. No princípio, a palavra de Deus, João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a palavra quer dizer que existia como um ser divino. A própria Ellen White comenta esse texto. E diz assim, existia como o eterno Filho de Deus. Aqui estamos a falar agora sobre a divindade de Cristo. Em união e unidade com o seu Pai, desde a eternidade. Isso é algo relacionado com a pré-existência absoluta de Cristo. Quando se fala eterno, Filho eterno, eterno é para a pessoa de Cristo, Filho é para a pessoa, entre aspas, gerado. Mas de onde? Não. Gerado, nesse caso, do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, aonde? Na Terra. Por quem? Pela Maria.
certo? Então, quando nós falamos sobre a palavra gerado, certo? Tem duas significações. Uma, que ele tem, nós falamos aqui, ele tem monogênese, ou seja, ele é o único da sua espécie, e depois vamos entender que é algo que relaciona a sua humanidade. Ok? Muito bem. Vida não derivada. A Ellen White fala sobre uma vida original, vida emprestada, não emprestada e não derivada. Vamos lá entender isso. Portanto, o parágrafo aqui diz que, em Desejar Todas as Nações 15:30, fala que Cristo, em Cristo, há o quê? Vida original, não emprestada, não derivada. Essas palavras, irmãos, foram escritas depois de 1888, quando Deus tem dado à igreja mais luz. Por que isso? Porque no tempo dos pioneiros, certo? No começo da igreja, quando ela começou a se organizar, nós entendemos que havia vários órgãos ou pessoas que vieram de várias igrejas, certo? Então, havia a Igreja Batista, né, organização cristã, e muitas outras que traziam com elas princípios que não eram bíblicos. Pelo menos eram lidos literalmente. Não era feito um estudo profundo da Bíblia. Então, esses conceitos de arianismo ou antitrinitarianos, certo? Vinham de onde? Vinham daquela época escura, quando houve o quê? A perseguição papal. Muito bem, quando nós lemos de Cristo que a vida nele não é emprestada ou derivada, então é algo que lhe pertence. Se fosse vida não original e se ele fosse gerado realmente, ele tinha que vir de onde? Do Pai mesmo, literalmente. Mas como diz que não deriva dele, ou seja, que o Pai existisse ou não, vou falar em palavras para a gente entender, Cristo existia na mesma. Estão de acordo comigo até agora? Muito bem. E só para sublinhar a parte de baixo, Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. O que é a certeza da vida eterna para o crente? É a sua humanidade e a sua divindade perfeita. Isto é a nossa certeza da vida eterna, irmãos queridos. É existente por si mesmo. Em manuscrito 101, 1897, diz que ele era igual a Deus, infinito e omnipotente. Ele era o Filho de Deus, sim, mas era chamado do Filho eterno, certo? Existente por si mesmo. Então, há parágrafos aqui, irmãos, que não dá mesmo para refutar, não tem como mudar isso, certo? Infelizmente, antes, quando eu era antitrinitariano, né, com pensamentos e vinha com uma bagagem daquele lado, esses textos para mim eram muito estranhos. Tanto os textos que falavam sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa. Eu falava assim, tem alguma coisa aqui que está errado. Como é um manuscrito, isto é uma carta, quem está por trás dessa carta? Será que ela foi inspirada ou não foi inspirada? Era exatamente aquilo que a gente falou hoje de manhã. Já profetizado antes que haveria pessoas, né, tiravam a carta do seu contexto ou pegavam um texto, certo? E viravam um pretexto. Irmãos, isso aconteceu. E Deus permitiu que essas coisas fossem escritas para que nós hoje tenhamos facilidade de poder, digamos assim, manter a nossa doutrina pura. E não sermos varidos, né? Pelas águas, pelas ondas, para um lado e para o outro, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, temos uma frase espetacular aqui que não tem como refutar. Eterno é um filho, sim, mas é chamado filho por quê? É chamado filho, claro, óbvio. Sim, irmão. A expressão gerado, em João 14, por exemplo,
refere-se a uma relação eterna entre o Pai e o Filho. E diz mais, gerado é igual a uma presença eterna, não a um início do tempo. Eu não tenho início. Muito bem. Eterno é isso, Filho eterno. Gerado é igual a uma relação ontológica na criação. Isto é, gerado partilha a mesma essência do Pai. E não significa que Cristo teve um começo, não significa que Cristo foi criado, não significa que Cristo é inferior ao Pai. Portanto, gerado quer dizer eternidade. Nós vamos ver, quando a gente abordou o primeiro texto, aqui, a palavra gerado e não criado tem a ver com monogênese. Monogênese em grego é a palavra certa e único da sua espécie. Ou seja, Cristo foi alguém único igual a Cristo. E por que ele foi único? Porque foi o único da Trindade, digamos assim, que se poderia manifestar. Isso não quer dizer que o Pai não podia manifestar. Mas Cristo era a única pessoa que, no plano de salvação, ele ia manifestar a divindade para nós. Ou seja, Cristo no corpo humano, certo? Ele veio, ele tomou o corpo humano, 100% humano e 100% Deus. E isto é um mistério. Nós não temos como perceber isso. Mas Cristo foi 100% Deus e 100% humano. Então, nós somos salvos pela sua perfeita humanidade e pela sua perfeita divindade. Por quê? Porque por nós morreu não somente um humano, mas um divino. E depois nós tem um texto que eu acho que hoje não o tenho. Não morreu a divindade. A divindade não morreu. Isso é muito importante entender isso. A divindade não morreu. Quem morreu foi a pessoa humana de Cristo. Então, pela sua pessoa humana perfeita, sem pecado, como a Bíblia nos traz tantos versos que diz que ela nunca pecou, nós podemos ser resgatados. E podemos encontrar paz por esse sacrifício desse Cordeiro perfeito e imaculado. Eu fiz alguma coisa, irmão? Ok. Ele era igual a Deus, já dizemos, infinito e onipotente, é o Filho eterno existente por si mesmo. Portanto, não tem que explicar aqui. Incalculável por algarismos. A vida de Cristo antes da sua encarnação não se calcula por algarismo, diz Ellen White. Nunca houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com Deus. Por esses textos tão claros, certo? É impossível que um antitrinitariano sincero que não se deixa comovido, a não ser que ele mantenha ainda aquilo que a gente leu de manhã, não, isto não é inspirado. Entendem? E aí logo as coisas complicam. Por quê? Para ele dizer isso, ele está descreditando da Bíblia antes de descreditar do Espírito de Profecia. Por quê? Porque o Espírito de Profecia não é a Bíblia. O Espírito de Profecia é o quê? Em auxílio à palavra de Deus. A Bíblia, ele não é dizer assim, vou à Bíblia. Ou seja, quando ele nos manda ir à Bíblia, é que a Bíblia é prioritária. E nós, como adventistas timotinos, temos de base só a Escritura, né? Em espanhol. Italiano. Né? Italiano. Só a Escritura. Então, é fundamental entendermos que em Miqueias também diz que Cristo, né, ele vem desde os tempos da antiguidade. Não sei se eu tenho aqui o texto, mas Miqueias também diz que Cristo, ele veio desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. E depois, quando a gente vai em Hebreus, que eu não tenho cá o texto, em Hebreus ele diz, fala sobre o sacerdote Melquisedeque, que ele diz que é sem pai e sem mãe. Sem pai e sem mãe. E isso mostra para a vida de Cristo como sendo divino, incriado. Certo? Filho eterno, como falamos há pouco. Jeová é o nome dado a Cristo.
o ser eterno, incriado, originador de todas as coisas. Patriarcas e Profetas 305. Se Jesus é Jeová, não é Jeová. Jesus leva o nome do Pai. Lembrem quando o Pai falou para o povo de Israel, olha, acho que é Êxodo 14, 15, para aí. Olha, obedecem a este anjo que eu coloco à vossa frente. Porque esse anjo leva o quê? Leva o meu nome. O meu nome está nele. Então, se Deus é Jeová, se Deus é o Yahvé, Cristo é o Yahvé. Mas não é na mesma pessoa. Certo? São duas personalidades distintas. Então, isso é um bocadinho difícil para os católicos perceber. Pelo menos era no tempo dos pioneiros, criam dessa forma. Hoje eles têm uma outra crença, mas mesmo assim mantêm que Cristo é gerado. Logo, por aí, a Trindade não é igual. Essencialmente Deus. Cristo foi essencialmente Deus. E mais elevado, ou no mais elevado sentido. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Certo? Deixa eu ver aqui, esse é o para trás. Vamos pôr para a frente um. Agora é para a frente, eu já não consigo mexer aqui. Há pessoas anti-trans que dizem assim, olha irmãos, cuidado com o livro Evangelismo, porque é uma compilação. E então, sendo uma compilação o livro Evangelismo, o autor desse livro diz que é o Leroy Fromm. E cuidado que ele é um antitrinitariano. Perdão, ele é um trinitariano, o Leroy Fromm. E que, de facto, ele é que foi o meio ou a pessoa que influenciou esses textos trinitarianos dentro dessa compilação. Então, irmãos, só para dizer para vocês, pelo que eu li da história, no tempo de Ellen White, certo? O Leroy Fromm, esse fulano, ele tinha 8 aninhos quando saiu o livro. Estás a ver? 1899. Se a gente for fazer um cálculo, ele tinha para entre 7 a 8 anos. Então era impossível que isso acontecesse. Portanto, temos que refutar isso quando eles dizem que o evangelismo, os parágrafos, né, que a gente os cita para demonstrar a Trindade, dizem que foram... não é compilados, dizem que foram, como é que se é aquela palavra? Adulterados. Muito obrigado. Então, não houve nenhum tempo sequer em que ele não tivesse em íntima comunhão com Deus. Jesus e o Pai são um. Logo por isso, assim, nós não entendemos a unidade de Deus e o Filho, certo? É normal que isso aconteça, mas eles se revelam como sendo pai e como sendo filho. Ou seja, a unidade do pai e filho paterno, podemos entender aquela unidade entre o pai e o filho, mas é muito mais profunda, certo? E nós devemos entender que quando Cristo sofreu na cruz do Gólgota, Deus também sofreu com ele. Aliás, já todas as nações diz que se Deus não voltasse a sua face, Jesus não podia ter morrido. Mas ele precisou de esconder a sua face. Foi quando foi aquela escuridão e aquele terremoto. Quando o seu filho então deu o seu espírito, como afirma a Bíblia. Então, irmãos, e não somente o Pai sofreu, porque a Bíblia revela também sobre o Filho, sobre o Espírito Santo também. O Espírito Santo, que é o Espírito eterno, a Bíblia afirma, né? O Espírito eterno, e ele também sofreu. E não somente o Espírito Santo sofreu, como os anjos também. Nós sabemos que tem uns episódios no livro de Atos das Nações que os anjos queriam libertar Jesus. Quando ele falou, eu sou, perante aquela multidão, não é o Pedro, o vendedor, o Judas, muito obrigado. Aquela grupo de pessoas que o Judas trouxe, quando Cristo perguntou, o que quereis? A quem procureis? E ele falou, eu sou, todos caíram prostrados.
Então, era uma oportunidade que os anjos pensavam eles, ou acreditavam que eles podiam liberar Jesus. Mas não. Depois, o episódio seguinte é que diz que veio o anjo Gabriel e então consolidou Cristo e fortaleceu Jesus para tomar aquele copo, a copa amarga, né? Que é o vinho da ira de Deus, digamos assim, né? Que é o teu pecado e o meu pecado. Isto também deixou outra vez de funcionar. Muito bem. Jeová é o nome de Cristo, já falamos sobre isto. Cristo foi essencialmente Deus e no mais elevado sentido. Ele estava com Deus desde toda a eternidade sobre todos. Levian Herald. Irmãos, nós vamos abordar um texto que vai falar sobre o livro A História da Redenção. Porque todos nós, né, podemos ter alguma dúvida, né, algumas perguntas, mas por que o Espírito Santo não aparece aí logo no princípio? Entendem? Mas há uma explicação sobre isso também. Portanto, a negação da deidade. Essa doutrina que nega a absoluta deidade de Jesus Cristo, nega também a deidade do Pai. Pai e Filho têm ambos personalidades, pois Cristo declarou, eu e o meu Pai somos um. Cristo era a toda a plenitude da divindade manifestada. Toda. Quando é toda, é Deus. É Deus encarnado. Testemunhos para a Igreja, volume 9. O testemunho de Davi. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai, assenta-te à minha direita. Cristo aplicou este salmo a si mesmo. Estão a perceber? Ou seja, ele se revelou como sendo o Senhor Yahvé. Salmo 110:1. Em verdade vos digo, Cristo falou para os fariseus e aquela multidão queria matá-lo, o que é que ele disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus aplica assim o nome do Êxodo 3,14, que é o nome do próprio Pai. Mas ele não é o Pai. Então, é fácil de entender. A divindade tem aquela unidade e é tão plena, intimidade, que nós estamos aqui a estudar, irmãos, são funções, tá? É uma plena divindade e estamos a falar sobre as funções da Trindade. Simplesmente, se a gente levar dessa forma, vamos entender e não vamos nos atrapalhar com nada. Porque nela habita corporalmente, diz o apóstolo Paulo, em Colossenses 2,9, toda a plenitude da divindade, toda. Tomé confessou a divindade de Cristo após a ressurreição de Jesus, aceitou a sua adoração como legítima e correta. João 20:28, Senhor meu e Deus meu. Né? Muitas das vezes isto é para nós, pessoalmente, é algo prático, é uma experiência pessoal. Quando chega uma altura da nossa vida que nós o chamamos Senhor meu e Deus meu, pessoalmente falando, isto é quando Ele me revela muito mais de mim mesmo, quando eu vejo a minha insuficiência, quando eu vejo a minha... não tem nenhum merecimento, então a gente clama Senhor meu e Deus meu. Tu és o único que me conhece. As minhas fraquezas e as minhas tentações. A exaltação desmascarada. Vejam só. Não houve mudança alguma na posição ou na autoridade de Cristo. Quando fala sobre o plano de salvação, na história da redenção, dizia o quê? Que parecia no livro que Cristo recebeu, por um momento, uma posição. Por quê? Porque o Pai chama todos os anjos, certo? Para declarar o seu Filho como sendo o quê? Um governador. Parece que lhe foi dada a autoridade naquele momento. Mas não. E ele tinha isso muito antes. E é bom a gente entender que nem todos os anjos sabiam sobre a posição de Jesus. Portanto, o Lucifer que o invejava, ele não sabia sobre a posição de Jesus. Por quê? Porque o Lucifer, quando ele foi criado por próprio Cristo, entendem? Jesus não revelou a sua posição
na Trindade. E ele não revelou. Entendem? E assim, também a gente entende que aquilo que Lúcifer desejava, e ele não desejava nada que pertencia ao Espírito Santo, ou ao Deus Pai. E era algo que pertencia ao Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus era o mais parecido com os anjos. A sua posição era de comandante celestial dos anjos. E ele queria ser comandante. É por isso que ele disse, eu vou me colocar o meu trono acima de Deus, né? Isaías 14. Eu vou me colocar acima das nuvens, das montanhas, como diz a 14. Isaías 14. Eu vou pôr o meu trono acima das montanhas, né? Vamos ler esse verso rápido aqui. Como é que é? Vou ser... Não, diz aqui o verso 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam só. E ele, portanto, quando Altíssimo, nesse caso, ele se referia ao Pai. Mas a posição do Pai era a do Filho, porque o Filho estava ao lado do Pai. Parece, na história da redenção, que Cristo tomou a posição ao lado do Pai. E foi por isso que ele invejou a posição de Jesus. Mas essa posição existia. Nós lemos há pouco, certo? Que Cristo era um com o Pai. Compartilhava da plena divindade, da plena... como é que se diz? Sim, podemos falar isso. Da plena autoridade, da plena divindade, né? Toda a plenitude da divindade, corporalmente. Portanto, se ele habitava, então era tudo. Era como se fosse o próprio Deus, mas com características diferentes. Porque Cristo, portanto, ele tinha um corpo que se podia manifestar. Essa era a diferença. Era a diferença. Certo? Um anjo também pode tomar, ou seja, um anjo em si, nós entendemos que ele também pode tomar, assim, não é bem isso, né? Mas ele pode influenciar, eu acho que é a palavra mais certa, influenciar a pessoa, certo? Como? Pode ser uma pessoa endemoniada, por exemplo. Ela é endemoniada, digamos assim, né? Ou podemos ser influenciadas por um Espírito de Deus, que é um ministro de Deus, certo? Ele a ministrar, ele nos influencia. Eu tenho cá uns textos que falam que ele sopra no nosso ouvido, ou seja, ele atua de fora. Eu vou repetir. O anjo atua de fora. O Espírito Santo atua dentro do nosso coração. E ele tira a conversão de nós. Ele trabalha a nossa conversão. Tá? Portanto, eu não tenho aqui os textos, mas não vamos falar sobre a obra dos anjos, mas a obra dos anjos, de facto, eles trabalham fora. O Espírito Santo trabalha dentro, certo? O anjo não tem poder para tomar a consciência de uma pessoa, não tem poder, certo? Agora, o Espírito Santo, ele tem poder sobre nós se nós o deixarmos entrar. Mas o anjo não pode entrar em nós. Ele não pode conhecer o nosso pensamento. Ele não pode ler a nossa mente. Ele não pode influenciar o nosso coração para o arrependimento. A obra para o arrependimento é a única do Espírito Santo. E quem é que se manifesta no Espírito Santo? Jesus Cristo. Porque ele é o representante de Cristo. Então, essa obra que o Espírito Santo faz em nós e a obra divina do Pai e do Filho. A identidade em Isaías, João 12:41 confirma que Isaías viu a glória de Cristo quando viu Yahvé assentado sobre o trono no capítulo 6. Certo? Santo, santo, santo. Olha aqui, temos a Trindade. 3 vezes santo. Certo? E depois, nos Atos dos Apóstolos, o Isaías diz que falou o Espírito Santo. Ou seja, é por aí que eu posso dizer, especular, que há um trono que pertence ao Espírito Santo. Posso falar isso. E o anti-literano vai dizer, não, isso não é verdade. Eles têm outras coisas para refutar. Mas, pela primeira vista, quando nos olhamos a Isaías capítulo 6, temos os serafins e eruvins a clamar santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, 3 vezes santo. E depois, do outro lado, nos Atos dos Apóstolos 28, creio eu, vamos lá ver esse texto rápido.
Então, vamos ler. Do 24, né? 24, 25. E como ficaram entre si discorde, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Como assim? Falou o Espírito Santo? Então, mas não era Jeová? Não era Yahvé que falou para... Né? Quando a gente lê Isaías 6, nós temos alguém que fala do trono de Deus, certo? Então, dizendo, vai a esse povo e diz, do ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Então vamos lá ler Isaías capítulo 6. Já agora vamos ver quem é que falou aqui, né? Aqui diz que foi o Espírito Santo, bem disse o Espírito Santo, não foi? Que diz o apóstolo Paulo aqui. E nós vamos na Isaías capítulo 6 e vamos ver o que é que diz aí. Então, quando a gente vai aqui e lê do verso 6 e vamos ler o verso 10. Portanto, deixa-me só ler aqui para trás um bocadinho. Sim, portanto, o verso 3. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Certo? E ele diz, ai de mim, pois estou perdido no verso 5, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Certo? Vamos ler mais para a frente um bocadinho. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse, eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, nesse verso, nós encontramos aqui uma divindade que tem pelo menos aí duas pessoas, certo? Por quê? Porque a palavra que é aqui utilizada não é para um singular e é para plural, certo? Por quê? Se refere a nós. Quando é nós, é eu, tu e ele. Nesse caso. Porque nós cremos na Trindade. Eu, tu e ele. Já não são dois, mas são três. São pluralmente, certo? E o que é que dizia? Vejam só. Ouvi de fato e não entendeis. Vamos lá ver se são as mesmas palavras, irmãos. O que é que diz aqui? Atos 28. Olhem aqui, irmãos, o verso 28, não, para fazer uma comparação, tá? Uma comparação aqui rápida, aqui falamos que é 25, 26. Vai a esse povo, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Então, agora podemos sim afirmar que este Senhor, quem falava do trono de Jeová, onde se manifesta, né? Onde é a divindade do Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos aqui, queridos irmãos, uma palavra do Senhor que diz assim, veja com os seus olhos para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então eu disse, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desolados as cidades e ficam sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Assolada. Então, quem é este Senhor que, do verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, e quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é esta voz? Verso 25 dá a resposta. E como ficaram entre si, do Atos 28? Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Portanto, o profeta Isaías recebeu a revelação. E quem foi a pessoa que falou do trono de Deus? O Espírito Santo. Portanto, nós aqui podemos afirmar que o Espírito Santo tem um trono.
Se alguém me perguntar, mas como assim? Não é o único verso que fala, tá? Temos ainda em Apocalipse mais um verso que fala sobre a noiva, né? O Espírito Santo diz agora vem, tá? Fala sobre a conversão. E temos vários textos que vai trazer para nós a segurança de que o Espírito Santo está presente. Como eu falei de manhã, em que tipo de corpo? Eu não sei. Nós não podemos decifrar, porque ele não se manifestou. Nós sabemos que ele é uma pessoa, certo? É uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Não é igual, porque nem Cristo é igual ao Pai. Agora, se essa pessoa é tão forte e poderosa que ela pode, na plenitude da divindade, porque o Espírito Santo é a plenitude da divindade, e ele pode corporalmente, certo? Ter acesso em toda a terra, omnisciente, omnipresente, no teu coração, no meu coração, na tua mente, na minha mente. Isto é algo que só pertence à divindade. É só Deus que sabe como isso funciona. Nós só temos que nos espantar e acreditar pela fé. É só isso. Muito bem, vamos avançar. Mas o Filho diz, quem? O Pai fala sobre o Filho. Oh Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Hebreus 1:8. Os antitrinitarianos dizem que isto é normal chamá-lo de Deus porque o Pai deu autoridade ao seu Filho. E quando ele é nascido, ele é gerado e ele tem a mesma natureza, por isso ele é 100% Deus. Por isso é que se refere a esse verso e eles refutam de que ele é um Deus eterno, sem começo e sem fim. Mas o nosso Deus, o Pai, chama o Filho de Deus. Portanto, o que faz de facto é confirmar a plenitude da divindade de Cristo aqui nesse texto. E Ellen White agora, no livro Evangelismo, eles também refutam esse texto. Este é claríssimo demais. Existem 3 pessoas vivas aonde? Na Trindade. Não fala Trindade. Diz, isso está errado. Ok, está errado a Trindade, digamos. Mas tu não podes tirar a palavra trio, porque em trio existe o quê? 3 grandes poderes. E esses poderes é chamado do Pai, uma unidade, do Filho, outra unidade, e do Espírito Santo, outra unidade. Isso não quer dizer que são 3 deuses. Atenção, irmãos. Isto é algo que devemos aprender pessoalmente. Eu aqui não vou conseguir, já te dou a palavra, eu aqui não consigo chegar a essa conclusão. Tem que ser pessoalmente a gente entender isso. Por quê? Porque há um erro, certo? Gramatical, e posso até dizer um erro que vem da Igreja Católica, que antigamente se ensinava um Deus com 3 cabeças. Ou seja, o que isso quer dizer? A pessoa do Filho parte da mesma pessoa. A pessoa do Espírito Santo parte da mesma pessoa. Estão a perceber? Essa era a Trindade que os nossos pioneiros combatiam. Esse é um outro estudo que não temos tempo para... Sim, irmão. Em poucos lados ou nenhum escreve Trindade. O que ela escreve é divindade. Exatamente. No entanto, diz o trio da divindade, quer dizer, está sempre a falar nos 3, são pessoas reais e diferentes. Ela diz tudo isto. Portanto, divindade, a Trindade, segundo o que vasculhei, tem a ver com a tradução para português. Divindade, trio da divindade, trio celeste, sei lá, todas essas coisas. Agora, Trindade, encontrar uma palavra única para traduzir isso em português. Porque só em Portugal é que aparece, nos livros dela aparece trio da divindade, Ok. divindade. Eu hoje de manhã falei e vou repetir agora. Não sei se os irmãos estavam aí de manhã. Não estavam. Portanto, pelo que eu entendo, eu tenho um livro original em casa chamado Desejados das Nações, que não traz a palavra Trindade. É o primeiro livro original, né, que saiu como é que se chama? Do prelo, né? E esse livro traz a palavra divindade. Divindade. Então, o novo livro Desejados das Nações, se você procurar agora, lá tem Trindade. Ou seja,
eu quando tinha conceitos antitrinitarianos, eu tomava esse parágrafo, né? E tomava nessa palavra e falava assim, estás a ver? Pronto. Então, eu tenho como refutar. Foi modificado. Não podemos crer. Foi mexido. Pronto, logo por aí eu me sentia bem. Porque é fácil perceber as coisas assim à primeira vista. Porque se a gente não for ver fundo, né, ler um texto e comparar com outro texto, e ir nos profecia buscar, para a gente entender por nós próprios, para que depois, se for acaso, explicar ao outro, nunca vamos chegar a essa conclusão. Nunca vamos entender a Trindade ou o trio celestial. Não me. É errado dizer três deuses. É erradíssimo. Não existe isso. Mas não sei quem, onde está escrito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não interessa. É uma unidade que se manifesta em três pessoas distintas. O que isso quer dizer? Pessoas divinas. Mas essas pessoas divinas vêm de uma unidade. Porquê? Porque eles têm uma mesma substância divina, plena, divindade, Deus. E esse Deus é manifestado em três pessoas distintas. Quando a gente fala sobre distintas, para a gente entender, nós falamos sobre funções. Certo? Porque nós não entendemos, antes de um mundo existisse, como é que era a função entre eles. Nós não entendemos isso. Mas depois vemos lá um texto de Provérbios 28 que diz, o que ele diz lá o provérbio, né? Naquela poesia, tá? Isso é muito importante a gente saber que isso é profético, aquele texto é profético. Ok? Então aquilo é uma poesia. Provérbios 28 é uma poesia que trata sobre... trata o senso principal nesta parábola, poesia, trata sobre a sabedoria divina de Cristo. Sim. É como nós na sociedade temos uma família, pode ser pai, filho e espírito, e não só pode mãe, pai e filho, uma família, mas não são três famílias, é uma família com três pessoas. Muito bem. Explicando assim humanamente, Deus é igual, não é? É igual, não é? Sim. Mas são três também, mas são... É uma unidade. Sim. Então a Trinidade que costuma dizer isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus... Já agora deixa-me só dizer o seguinte, há um diagrama na internet muito engraçado, que é Deus no centro e depois tem Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois diz assim, Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. No entanto, todos eles são Deus. Exatamente. É engraçado aquele diagrama que aparece, porque explica muito bem, quer dizer, de uma forma visual mostra que Deus é um só, composto por três personalidades distintas. Deuteronômio sim, bom. Quando Deus diz, deixará o homem, o seu pai, Sou mais, ok. Se unirá. unir-se-á a sua mulher. Exatamente. E serão uma só carne. Exatamente. Uma só carne é um casal. Exatamente. Podemos comparar também a um casamento. Portanto, eu sou igual a alguém? Não. Temos a nossa independência, a nossa individualidade, mas nós somos um casal. Apesar das nossas diferenças, nós temos cada um de nós ter a sua individualidade, os seus gostos, as suas preferências, mas somos uma só carne. Bom exemplo. Vocês são uma só substância. Lá atrás. Entenderam? Substância. Ou seja, substância divina. Entende? E daquilo é formado, é algo que existe. Eu sou. Né? É algo que existe e isso que é manifesto para a nossa mente entender, né? A palavra de Deus utiliza Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa unidade profunda só vamos conhecer na eternidade. Lá atrás, depois não me. Façamos um à nossa imagem e semelhança. É só semelhança. Nós nunca vamos ser Deus. Nunca vamos ser iguais. De facto, nós podemos chegar a ser divinos. Por quê? Porque a nossa natureza, quando vai mudar,
ela vai ser enchida ou preenchida com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, eu não tenho necessidade de vê-lo. Até posso falar isso porque ele está no meu interior e no teu interior. Eu discordo. Não podemos dizer que somos divinos. Peço desculpa. É assim, a natureza vai, quando se vai ser transformada. Podemos dizer que a nossa natureza é pecaminosa. Agora. Não temos como fugir disso. Agora. Mas quando estamos com Cristo, só aí podemos chegar à perfeição. Eu estou falando na eternidade. Nós não conseguimos ser divinos. Eu estou falando na eternidade. Peço desculpa. Não, agora não somos. Mas na eternidade vamos ser. Porquê? Porque essa substância vai ser transformada. Daí a nossa caminhada cristã rumo à perfeição. Exatamente. Agora é o nosso caráter. Mas a nossa carne, né, ela vai ser transformada. Certo? Para a gente entender, é por isso que nós vamos ser divinos, substância de Deus. Porque o Espírito Santo vai estar em nós. Entende? Essa é a transformação no fechar do olho. Entende? É a transformação. Vamos ser como anjos, diz a palavra. Vamos ser como anjos. Então, os anjos, e eles têm substância de Deus. Aquele sopro e criação de Deus, entende? São hebreus que são feitos de fogo. Né? Essa substância vai ser transformada, mas é algo que não é de nós próprios, que vem de Deus. É algo que é aquele encontro com Cristo, né? Quando a gente vai se encontrar com Ele, naquele momento vamos receber algo divino. Para poder entrar na sua presença e não sermos misterios, não sermos destruídos. Depois de sermos transformados, já não teremos natureza pecaminosa. Porque nós seremos transformados. Exatamente. Aí já não haverá mais pecado em nós. Exatamente. Mas enquanto estivermos nesta terra, é isso que muitos adventistas às vezes... Porque eu já ouvi várias vezes alguns irmãos da igreja, eu já sou perfeito. Eu já sou perfeito. Eu estou a caminho da perfeição do céu. Aí também é uma questão da tradução dos originais hebraicos e gregos. Porque perfeição nos originais hebraicos e gregos não significa perfeição como nós entendemos humanamente. Perfeição, eu só sou perfeito quando estou com Cristo. E quando não peco. Quando estou com Cristo, não peco. Mas a nossa natureza, isto é um tema complexo, a nossa natureza é pecaminosa. Só no céu, quando estivermos transformados, é que nós estaremos livres, despojados daquele nosso velho corpo, né? Aquele velho corpo que continha o pecado, que estava corroído, corrompido pelo pecado. Esse é um tema realmente pesado. Sim. Já quanto às funções, eu entendo assim, Deus Pai foi o Criador, Deus Filho foi o Salvador e o Espírito Santo foi o nosso Consolador, porque todos estavam juntos, mas depois cada um nas suas funções, né? Porque depois viram que Jesus disse que eu não te deixo só, me deixo o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, terminou a sua obra, subiu, mas deixou o Espírito Santo. E são as funções, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador e Deus Espírito Santo, Consolador. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem é o Criador. Né? Você falou que é Deus. Mas a Bíblia refere-se a Cristo como Criador. Que Ele criou todas as coisas. Está a perceber? E eu quero ler aqui só um texto. E depois vamos dar aqui palavra aos irmãos aí, porque esta tarde é mesmo para a gente tirar dúvidas. Tá? Então, vamos ler na carta de Colossenses, tá? Capítulo 1, se quiseres buscar na Bíblia, Colossenses capítulo 1, o verso 3 em diante, diz assim, verso 12, olha, dando graças ao Pai, só para ajudar aqui um irmão para entender como é que funciona na divindade, quem é o Criador e quem é o Redentor. Já vai a palavra para o irmão Fernando. Dando graças ao Pai, certo? Que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz. Colossenses, né? Fica perto de Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Depois vamos ler o verso 13. O qual nos tirou da potestade, fala sobre Cristo, sobre a potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, número 1, temos a redenção pelo Filho, a saber, a remissão dos pecados, esse é o primeiro ato, por meio de Cristo. Depois, o verso 15, o qual é a imagem
do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós falamos sobre a palavra primogênito, o que é, certo? O único dessa espécie, tá? Quando se refere a primogênito, é o único dessa espécie, é Cristo manifestado. Era o único, é o Deus que se manifesta. É por isso que é único na sua espécie que faz esse trabalho. E depois, quando vamos no verso 16, e aí diz, porque nele, ou seja, em Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas. E depois diz aqui, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Mas os que estavam na criação, se vês aqui, Deus disse, façamos. Sim. Esse façamos não é só uma só pessoa. Não. Já estavam todos juntos. Exatamente. Agora, Deus dá o quê? Ele dá a subordinação ao Filho, porque ele é que se manifestou na divindade. E disse, isso foi feito por ele. Para tu entender isso, Cada um tem a sua função. exatamente, mas para tu e eu entender isso, nós temos que olhar para Cristo, não podemos olhar para Deus, porque Deus não se manifesta, mas Deus manifestou-se Mas Deus se manifestou em também. Cristo Deus também Jesus. se manifestou na terra. Quando leste aquele capítulo que o Moisés foi na sala, Sim. foi Deus a se manifestar. Yahvé. Aquele foi Cristo. Foi Deus. É por isso que nós lemos que quando Cristo falou para os judeus, eu sou o que sou, eles pegaram pedras para o apedrejar porque ele se relatou como sendo o Pai. E ele levou o nome do Pai. É por isso que tu estás de fazer de divino, estás de fazer de Deus. Não sei se estás a me perceber. Então, ele tomou o nome de eu sou, aquele que se manifestou na sarça de Moisés. Ou seja, quem se manifestou, Cristo falou com suas próprias palavras. Eu é que me manifestei ao Moisés. Eu sou o que sou. Então, Deus estava lá, mas eles agem em função de acordo. Mas a obra feita é pelo Cristo. Esse todo o trabalho é feito pelo Cristo. A criação, a redenção, tudo é feito pelo Cristo. O Deus Pai só estava lá para acompanhar. Aliás, deixa-me dizer, até quem Deus... É interessante isso. Irmão Fernando, deixa eu falar uns irmãos Fernando lá atrás, por favor. Temos que avançar, que ainda temos quantos slides lá atrás, Filipe? 40? Só começamos então. Eu tinha 50, então só mandamos 10. Se vocês me deixarem, a gente vai avançar. Eu acho que vale mais a pena a gente avançar. Sim, irmão. Vamos lá falar. Depois, se sobrar tempo, vamos deixar um tempo para a gente. Só quero sublinhar tudo o que está a ser dito. Que o Espírito Santo é de facto uma pessoa, não é uma força. Claro. É uma pessoa. E eu cito apenas versículos bíblicos. Quer Ellen White, quer a Bíblia diz, afirma que o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo pensa. 1 Coríntios 2, 10 e 11. O Espírito Santo ensina. Está em João 14, 26. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Ele sente. Em Efésios 4, 30. Ele fala. Em Atos 13, 2. Ele intercede. Em Romanos 8, 26. Não está incorreto, não está errado quando falamos que o Espírito Santo também é uma força. Não está errado. Por quê? Porque no Espírito Santo, só um segundo, no Espírito Santo é a força de Deus. A forma como ele atua. Irmão Fernando, escute, irmão, ele é uma influência, ele é uma força, ele é uma pessoa e ele é uma personalidade. E ele tem todos estes atributos. O que o irmão está a citar são atributos da divindade. Vocês perceberam? Posso só dizer que o Espírito Santo não é uma influência, mas uma pessoa divina. Ele é uma influência e uma pessoa divina. É um conjunto. Irmã Fati. Eu acho que nós temos a entender. Ele é uma pessoa que pode influenciar. É diferente. Eu estou. É uma pessoa que tem poder, tem força. Ele não é um. É nisso que eu falava sobre isso. Então, se eu me exprimi mal, eu peço desculpa. Mas eu falei sobre atributos. Estes são atributos que eu falei. Entende? Eu ouvi uma pessoa a dizer uma vez, numa classe da escola sabatina, que o Espírito Santo
para ele era como uma corrente elétrica. Pois. Temos que ter muito cuidado que isso é blasfemar. Portanto, o Espírito Santo é um ser divino, é uma pessoa. Ele tem poder. Ele Assim, não é uma força. uma vez que eu o reconheço pessoalmente como uma pessoa, uma pessoa divina, eu pessoalmente reconheço, não está errado, entende? Quando a gente fala sobre a atuação do Espírito Santo, chamá-lo que ele é uma força para transformar, ele é uma influência divina para me influenciar, ou seja, não está errado. Quando a gente fala sobre as capacidades, né, da forma como ele está a trabalhar. Até nós no dia a dia, influenciamos uns aos outros. Exatamente. Exercemos influência. Olha aí, irmão Fernando, agora vamos olhar aqui para o tele, olha aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é um ser pessoal. Ok? Se a gente esperar, nós vamos aqui avançar. Personalidade distinta. O Espírito Santo é o Consolador. Em nome de Cristo, ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. É muito lindo isso. Então, Eu penso que a grande questão aqui era distinguir se realmente o Espírito Santo é ou não uma pessoa divina, da Trindade. E isso é o que muita gente confunde, porque muitos pensam que é puramente uma energia. E uma energia não pensa. Não sim, sente. é verdade. Tem gente que só fica com essa parte. Aí está errado. Aí está errado. A energia, assim, há muitas... podemos falar teorias sobre esse assunto, mas não, temos que refutar que realmente, se ficar só por aí, esquece. É assim, ele tem forma de atuações, de atuar na nossa vida, né? Mas certo é que ele personifica Cristo, e ele é uma personalidade, certo? E ele traz uma pessoa no seu ser, que é algo só divino que acontece, nós não percebemos como que isso acontece, mas o que eu devo entender é que quando eu oro para Cristo e quando Ele se manifesta em mim, pelo seu poder, eu tenho que aceitar que aquela manifestação é por meio da terceira pessoa divina da divindade. Por quê? Porque Ele é que faz a obra. É o próprio Cristo lá presente, mas por trás de Cristo, porque a pessoa de Cristo está no santuário pessoal, diz a palavra inspirada diz que ele não podia estar presente em todos os lados. Então é por isso que foi necessário que ele fosse o Pai, acho que tem aqui o texto, e mandasse o Consolador, o Espírito Santo, como seu advogado, como o Consolador. 3 agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntas pelos seres humanos. Manuscrito 271, 1900. Ou seja, cada vez que nós vemos aqui os anos, né? De exemplo, 1800, 1800 e tal, agora temos 1900, temos mais luz, porque a luz que foi dada para Ellen White foi acrescentada tanto na revelação do sábado, tanto na revelação do alimento, né? Da alimentação, certo? Do vestuário também, certo? E ainda a luz vai crescendo e ainda vamos aprender e ainda coisas novas vão se descobrir, certo? Nós cremos nisto, porque a palavra inspirada diz isso. Então nós temos que nos preparar, porque a Bíblia ainda tem muitos tesouros que ainda não foram achados. Ela não fala sobre isso. É magnífico isso. Outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, certo? Em grego, allos, outro da mesma espécie e não o próprio Jesus. Em João 14,16. Não tem como sendo o próprio Cristo a se mandar a si mesmo. Não tem como. Isto não tem capacidade, não tem entendimento. Pecar contra o Filho tem perdão. Esse é um texto de Mateus 12,31 que também não se encaixa. Ou seja, mas pecar contra o Espírito não tem perdão. Se fosse a mesma pessoa, essa distinção seria impossível, certo? Eu estou aqui, está aqui o Cristo, né? Está aqui o Cristo, certo? E ele diz assim, ele a falar, olha, para mim tu podes pecar. Eu sou divino, ele se reconhece como divino humano. Mas agora se tu pecares para o Espírito Santo, ou seja,
Ele não se identificou com o Espírito Santo. Ele identificou o Espírito Santo como sendo outro Consolador, outro Alos, outra pessoa da mesma espécie, ou seja, divina, eterna. A prova de Ananias, porque mentiste ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha aqui, irmãos, esse texto é muito lindo. E mais que anjos estão nas fileiras, o Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor. Vocês se lembrem que quem se apresentou antes da guerra para o Josué foi Cristo? E qual foi a resposta de Cristo para o Josué? Eu sou quem? O representante do capitão do exército. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo também se representa como um comandante dos anjos. Porque aqui a palavra exército do Senhor são os filhos de Deus. Conforme diz lá em Jó, capítulo 28, se não ter. Os filhos de Deus, né, no começo, louvavam a Deus. Os anjos são chamados filhos de Deus. Então, logo por aí, os anjos são o quê? Eles são aqueles quem serve a quem? Ao Espírito Santo. Os anjos, que está aqui a dizer, servam ao capitão, ao Espírito Santo. Se Cristo não está presente, ou se Cristo está presente no Espírito Santo, certo? Quem se manifesta como comandante e representante é o Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz as batalhas do Senhor. É interessante isso. Por quê? Porque Cristo recebe ordens do Pai e o Espírito Santo recebe ordens de Cristo. E os anjos recebem ordens do Espírito Santo. Irmãos, são coisas aqui que devem ser estudadas. Entendes? Se ele é o capitão e o representante do exército do Senhor, então, como ele manifesta a pessoa de Cristo, ele pode sim dizer que eu sou o comandante do exército do Senhor. E nós não podemos confundir isso. E não podemos confundir também a obra dos anjos com as obras do Espírito Santo. Falamos um bocadinho também nesta manhã. Está quase a acabar. Himself. Não, impossível. Esclarecido, o Espírito Santo é Cristo despojado da personalidade humana. Cristo se representaria por seu Espírito Santo como omnipresente. Portanto, ele, Cristo, é despojado da personalidade. Está onde? Está lá em cima, né? Cristo se representaria por seu Espírito Santo como omnipresente. O seu Espírito Santo é outra pessoa. É o Alos, certo? O representante de Cristo. Que toma o que de Cristo e manifesta na pessoa. Ele pode se manifestar, sim. Ele pode aparecer, certo? Cristo pode aparecer, mas é como? Por meio do Espírito Santo. Ou pode vir presente, como foi para o Josué. Agora, ele se manifesta, o Espírito Santo, Cristo se manifesta em nós. Por quem? Por meio do Espírito Santo. E diz? Exatamente. Já vamos chegar aí, acho que também. A intercessão do Espírito. O Espírito Santo, algo fundamental. E ele fará intercessão pelo sincero suplicante com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. E Ellen White diz que ela atua em nosso coração. Cristo atua como nosso representante perante o Pai, e o Espírito Santo tira de nós arrependimento, do nosso coração. Ele atua dentro de nós. É muito importante entender isso. 2 intercessores, vejam só. Esse texto refuta que o Espírito Santo seria o próprio Cristo. Aqui temos 2 pessoas distintas. Diz assim, Cristo e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo, mas o Espírito não suplica como faz Cristo, que apresenta o próprio sangue. Como falámos há pouco, Cristo está onde? Hoje, agora, nesse momento. No Santo dos Santos, certo? Ou seja, irmãos, o que acontece aqui, irmãos, é que quando nós tiramos o Espírito Santo da sua obra, nós rachamos, posso dizer, com a doutrina do santuário. Rachamos. Porque não se encaixa. Quem tem que fazer intercessão por nós é algo divino, certo?
a gente a tirar, a colocar Cristo como aquele que também retira dentro de nós o arrependimento, estamos completamente a mandar para o lado, digamos assim, a pessoa do Espírito Santo. Aí não tem cabimento. Mas nesse texto nós vemos aqui duas pessoas que é necessário que a gente se esforce para entender. Por quê? Cristo apresenta o próprio sangue perante o Pai. Pai, eu entrego o meu sangue por esse pecador, certo? Perante o Pai, pessoalmente. O Espírito Santo naquele momento, ele vem e trabalha no teu coração, certo? E além do Espírito Santo, os anjos também fazem uma obra maravilhosa de influenciar. Sim, irmã? É assim, ia dizer, Cristo intercede por nós e o Espírito Santo convence-nos do pecado. Sim, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. É o que diz também. Sim. Cristo faz por nós intercessão ao Pai, porque Deus Pai não aceita a nossa oração sem Cristo no meio. O Espírito Santo desse lado colabora contigo, tá? E ele diz assim, olha, é agora o momento, certo? Os anjos, o trabalho dos anjos, eles influenciam-te, eles dizem, olha, não vais por isso, não faça isso, não vá lá, certo? Eles nos influenciam, mas é de fora, não é de dentro. Sim, irmã. E assim, o Espírito Santo convence-nos do pecado. E o pecado que é imperdoável, o Espírito Santo, é isso mesmo. Quando resistimos, Exatamente. que é o pecado que não tem perdão. Muito bem sublinhado, obrigado. Muito bem sublinhado. A oração e a intercessão, quem intercede no coração? O Espírito Santo intercede no nosso coração com gemidos inexprimíveis. Dentro do nosso, certo? Os anjos não recebem e nem traduzem orações. São companheiros de serviço. O próprio Espírito intercede por nós, Romanos 8, 26. Ao serem aceitos no reino, eles se prostram e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá repetir. Esse texto é muito importante. O que é que nós temos aqui nesse texto? No Manuscrito 139. Aqui mostra a divindade. Aqui o texto, no seu contexto, se a gente lê, nós entendemos que nós vamos ser levados para o céu, nós vamos ganhar uma coroa, nós vamos ganhar uma harpa, e diz que as nossas coroas, o próprio texto, vamos colocar aos pés de Jesus e vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse texto é original. Em inglês está aqui, quem sabe ler? Tatiana. Se faz favor, esposa. Força. Três pessoas, certo? Então, eu posso crer somente pela fé. Porque aqui nós não vamos perceber, porque nós não vemos a pessoa do Espírito Santo e o seu trabalho não dá, porque não se manifestou. Mas no céu nós vamos nos prostrar perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui. Agora, um alerta da Wonderfold. Radiant Herald, este foi o Haskell quem escreveu, diz assim, um Espírito Santo pessoal será rejeitado. Esse é um pioneiro que ele antes era um antitrinitariano, mas depois as suas concepções mudaram e aceitou a verdade depois de ler o livro dos Atos das Nações. Um Espírito Santo pessoal será rejeitado e fará aparecer apenas uma influência, como nós falamos aqui há pouco. E como tem gente que crê que isso é uma influência, como falava também o irmão Fernandes aí atrás. Isso destrói a crença na Trindade. Quando o Espírito é anulado, somos deixados nas mãos dos chicotes cruéis de Satanás. Impossível de suportar o adversário. Então, irmãos, R.A. Wonderfold, 1907. Observem a data, nessa data, portanto, neste ano já havia bastante esclarecimento ao referitório à Trindade, à divindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Havia. Ou seja, isto começou desde os anos 1889, 90. Já quando saiu o Desato das Nações, então um fulano que eu não tenho aqui, que trabalhava com Ellen G. White e o próprio presidente, tá, que era o Daniels, fui ter com Ellen White pessoalmente a falar com ela a respeito de Cristo, da divindade de Cristo, porque eles tinham conceitos antitrinitarianos. E quando ela explicou-lhe que Cristo é eterno,
é o Filho eterno de Deus, que ele não tem começo nem fim. Eles ficaram superfactos e daí mudaram a concepção e aí houve uma guerra imensa entre eles e daí em diante houveram grupos separatistas. E até hoje eles existem, infelizmente. Se abrirmos a porta para Jesus, nossa força sempre será amparada por seu verdadeiro representante, o Espírito Santo. É Ele que atua no coração. A porta de quê? Do coração se refere aqui. Sopro da vida. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. Reveste o que recebe com os atributos de Cristo. Ou seja, tudo o que o Cristo tem é transmitido em nós pelo Espírito Santo. A aliança batismal, quando você se batizou em nome do trio celestial e uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os apertos. Você fez uma promessa na presença do Pai, Filho, o Espírito Santo, os três grandes dignitários pessoais do céu. Não tem como refutar isso, não tem como. Eles dizem, não, isto é uma carta que apareceu por aí e não é verídica. É impossível. Tem muitos textos relacionados ao batismo que falam sobre as três pessoas da divindade. Missão do Espírito Santo. Ele convence do pecado e ele conduz à justiça, conforme João 16, e depois ele prepara a alma para viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Só que aí não é somente o Espírito Santo que atua, é o trabalho dos anjos também. E nós não podemos deixar os anjos do lado. O Espírito Santo faz o primeiro passo, tá? E ele transforma a nossa alma e depois os anjos, eles fazem o quê? Eles continuam a obra de influenciar. Proteção, influenciar, dirigir nossos caminhos, né? Pronto, eu tinha cá um texto, agora não me lembro bem exatamente dos trabalhos deles, mas é isso. E eles atuam de fora. É de fora, não é de dentro. Quem atua de dentro sempre é o Espírito Santo de Deus. Temos mais alguns, já está quase no fim. Perigo de especulações. Entre estas falsas teorias estão especulações sobre a natureza de Deus e conceitos errados sobre o Espírito Santo. A obra progredirá, deixando os críticos para trás com suas satânicas invenções. Examinai tudo, provai os espíritos. Você tem todo o direito de estudar sobre esse assunto. Você pode se alimentar também com as palavras, né, dos antitrinitarianos que falam somente da divindade de Cristo como sendo Filho gerado, e vão te explicar vários textos aí que você vai ficar, uau, é mesmo isso, só que é tirado do seu contexto. Ellen White nunca vai se combater, nunca vai se confrontar a si própria. Nunca. O que está a acontecer aí, aqueles textos são verídicos. Mas estás a tirar do contexto do texto, o trabalho dos anjos. Ok, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Tudo bem, é o próprio Cristo. Mas é manifestado. Por que estás a tirar a palavra a manifestação? Certo? Ou como dizemos há pouco, né? O trabalho do Espírito Santo é representar Cristo. Se o Espírito Santo representa Cristo, vai me aparecer algum texto de Ellen que diz que o Cristo é o Espírito Santo, e há textos assim, Cristo é o Espírito Santo. Tudo bem, eu aceito o parágrafo, mas eu não tiro o seu contexto. Ok, ele é o Espírito Santo, sim, mas como? De que forma? Então, ele é o Espírito Santo, mas é aquele que o representa. Então, daí em diante, o que eu faço? Eu divido, tá? O que eu vou dividir? Divido a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Cristo. Logo, eu vou criar duas personalidades. Não vou ficar só numa única personalidade como eles fazem. Ficam só com a pessoa de Cristo e é o Espírito Santo que se manifesta, tá? Eu impessoal, e aí depois vem aquela conversa toda. Portanto, há duas pessoas nessa manifestação. Um que recebe e o outro que manifesta. É simples assim. O Espírito Santo pega de Cristo e manifesta em nós, na nossa mente, influencia. Ele é representante de Cristo, sim. Se ele não vai falar Cristo é o Espírito Santo, sim, tudo bem. Mas ele é o representante de Cristo. Eu não vou tirar a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Não sei se me fez entender. A aceitação de teorias falsas sobre a natureza de Deus produzirá um abalo poderoso entre o povo de Deus. Ela já nos avertiu sobre isso.
E está a acontecer isso agora, irmãos queridos. Ele está sempre conosco para sustentar e defender. A influência do Espírito é a vida de Cristo na alma. É tão maravilhoso esse texto aqui, irmãos. O que é que o Espírito Santo faz? Ele nos traz Cristo na nossa alma. Por isso nós não podemos duvidar sobre o Espírito Santo. Ok, eu não entendo a sua pessoa, a personalidade, nem vou procurar entender. Por quê? Porque eu vou levar pessoalmente como sendo o próprio Cristo. Nós cremos em Cristo, Ele no sacrifício, e Ele verteu o seu sangue por mim. Eu não conheço o Espírito Santo. Ele não verteu o seu sangue por mim. Tudo bem, mas eu não preciso retirar a pessoa do Espírito Santo. Isso é um erro fatal. Agora, eu digo para os anti-luteranos, tudo bem, você não entende, mas faça uma questão, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua alma. Ok, você não percebe agora, mas aceite esses textos pela fé de que um dia vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? É assim, não vou confrontar meus irmãos, não vou fazer confusão, não vou fazer separação na igreja. Você não entende? Epá, tudo tem o seu tempo, diz o Provérbios, né? O Salomão. Você não entende agora, mas deixa-te convencido que a nossa doutrina é limpa, é fiel. Estão a perceber? Eu não entendo agora, mas eu vou entendendo. Mas por causa que eu não entendo, eu não vou me colocar contra e fazer guerra. É o que está a acontecer. Mas a gente tem que saber e aprender a abordar essa situação, para que eles não se desapontam, porque eles são muito estudantes da Palavra de Deus, muitos estudantes, muito mais que nós, vão procurar muito material, muita informação, e acabam por se perder, infelizmente. Quando falo perder, é separar do povo de Deus. E logo de manhã nos citamos que se não nos separarmos, sim. É assim, eu respeito isso, e a autoridade tem toda a autoridade para fazer isso, mas se ele não for combatente, se ele tem dúvidas, e ele não começa por aí a falar, o melhor é não deixá-lo no púlpito, o melhor é não deixá-lo. Agora, passar uma lição, ele está num grupo de pessoas, ele não pode, sempre a gente vai saber aquilo que ele falou. Porque não há só uma pessoa, há 5, 10 pessoas. Agora, no púlpito é mais difícil. Mas se esta pessoa não se revolta, aí temos que ter muita paciência. Não sei. Eu gostaria muito de, sabe, como eu já fui lá, eu sei como eu me sinto, né? Se a gente se sente rejeitado, porque isso para eles, né, é algo novo, eles têm um aço na manga. Entendem? Porque eles dizem assim, no final vai haver sacudidura e eles vão desaparecer, daí nós vamos pôr a mão no final, tá, do governo. Nós vamos conduzir no final e nós vamos dar o alto clamor. Eles dizem isso, entende? Vai acontecer, mas eles não vão colocar as mãos no comando, porque é Cristo quem vai comandar a igreja, não são eles. Eles são mais de 200 mil ainda no mundo hoje. E quando vai dar o alto clamor, vai fazer uma confusão tremenda, que eu falei hoje de manhã. E oxalá que a gente esteja preparado para isso. Porque quando a gente vai saber responder com a palavra, está escrito, eles não têm como refutar. Não tem como. Já entrei em vários conflitos com pessoas líderes da Romênia, que eu tenho esse tema todo trazido em romeno, entende? E falei com eles e várias pessoas disseram, Samuel, o teu estudo, graças a Deus, me abriu os olhos. Mas é páginas e páginas para ler, irmãos. Porque não é, vou apresentar agora um tema, pronto, a gente aqui somos conhecedores, mas há muitos que não são contentes com isso. E eles vão procurar mais saber, mas do outro lado como é que está escrito? Está na tua razão, mas não tira o Espírito Santo, né, como terceira pessoa, como a gente lê aqui. São 3 dignitários, são 3 pessoas vivas no trio celestial, são 3 dignitários, e a gente não pode tirar isso do contexto, nunca, jamais. A gente pode ouvir do outro lado as suas interpretações, mas se a gente conhece a conexão certa, nós vamos buscar o texto, vamos analisar, vamos pô-lo na balança. E com amor e carinho podemos resgatar essas pessoas. Muitos deles vão ser resgatados, mas o segredo está em nós. E para isso precisamos estudar e falar ao tempo certo e na hora certa.
É assim, eu hoje de manhã espero que não tenha machucado ninguém dentro dos nossos irmãos aqui, quem quer diferente, mas eu creio que o Senhor permitiu que hoje viesse a falar sobre esse assunto, porque eu quero dar continuação do nosso lema do Egito à Eternidade. Temos muito para estudar daquele lado, há muitas lições práticas que vamos tirá-las daí, mas eu queria deixar claro esse assunto. Quem sabe, pode ser que esse tema chegue para alguém que está com dúvidas e consegue de alguma forma, né, abrir o seu coração a Deus e que deixe o Espírito Santo guiar, porque nós por nós mesmos não conseguimos controlar isso, entende? Foi mesmo a força poderosa do Espírito Santo que me resgatou, porque eu pedi, Senhor, é agora, tu tens que me levar pelo caminho certo. Eu já sabia tudo do outro lado, já sei tudo deste lado e não sei com qual ficar, qual deles. E o Senhor falou para mim, eu ouvi o sussurro do Espírito Santo, é este caminho, andai nele. E Deus seja louvado por isso, que eu estou aqui hoje, através desses estudos, encontrei a Igreja de Deus. Eu tenho que falar isso, está aqui a minha mãe, mas é verdade, a procurar a verdade sobre o trio celestial, e o homem entende, espera, eu estou a combater contra quem? Porque o meu povo não é esse o povo, o meu povo é muito pequeno. Agora, eu estava a defender a trindade do povo adventista. E quando eu vi isso, eu disse assim, algo está errado, tenho que estudar mais. E depois foi do lado, né, das veracidades das Escrituras e vi que não podemos refutar nada, comparar texto com texto e não refutar e não tirar texto com texto. Isso tudo leva tempo, sim, mas Deus pode nos dar sabedoria se a gente pede, certo? E nós conseguimos refutar tudo que é contra a palavra, com a palavra está escrito. Que o Senhor possa nos guiar, irmãos. Vai chegar dias difíceis, mas nos vamos preparar. Estamos cá para isso, oremos uns pelos outros, tá? Então aqui vai concluir a nossa mensagem de hoje e que o Senhor nos abençoe a todos nós. Amém.